Vocês lembram do Analog Horror do Bob Esponja que eu trouxe aqui pra vocês? Esse não era o único Analog Horror do Bob Esponja. E hoje a gente vai ver o Analog Horror mais assustador do Bob Esponja. Mais assustador do que até o outro que a gente tinha visto. Duvida? Então fica aqui até o final, porque hoje a gente vai assistir The Secret Formula, o horror do Siri Cascudo. Aviso, se você é uma criancinha muito pequena ou é muito sensível com temas mais pesados, eu recomendo que, por favor, não assista esse vídeo. O canal conta com mais de 700 outros vídeos para você assistir. Obrigado e vamos pro vídeo. Em mais um dia comum na Fenda do Biquíni, as coisas têm ficado um tanto quanto estranhas. Os cidadãos da Fenda do Biquíni têm ficado mais reclusos e não saem de casa. Em um cenário onde todo mundo tá meio desaparecido, tentar invadir o Siri Cascudo para roubar a fórmula dos hambúrgueres de Siri parece o plano perfeito pro Plankton. Uma coisa interessante que a gente nota sobre essa série na hora que a gente bate o olho nela é que o seu criador optou por fazer ela inteira em estética noir. E eu simplesmente amei isso. Caramba, ou seja, a série inteira vai ser desse jeito aqui, todo escurão, preto e branco. Na verdade é só preto, né? Branco é só um pontinho. E assim como SpongeBob Pandemic, essa série aqui tem muitas referências pro desenho original. Só que dessa vez utilizando coisas do desenho pra reforçar a trama que vai ser apresentada. Da hora, velho. Então, olha, nada pode dizer que esse análogo realmente não possa acontecer no Bob Esponja, hein? Com a notável reclusão das pessoas na Fenda do Biquíni, o Plankton conseguiu entrar no Siri Cascudo sem problema algum e ficou de frente pra fórmula. Então pega a forma, Plankton. Não, pera, por que eu tô torcendo pro Plankton? Ninguém torce pro Plankton. Como não tinha ninguém lá, ele abriu a fórmula ali mesmo. E o que ele lê tira o chão dos pés dele. A fórmula do hambúrguer de Siri era constituída de coisas não muito convencionais. Abre aspas, uma anchova inteira. Tá, já começamos com canibalismo. E pra quem não sabe, anchova é uma espécie de peixe habitante da Fenda do Biquíni. Ele já deu as caras no desenho. 4 copos da gosma do Gary. Oxi! O que o Gary tem a ver com isso, velho? Credo, que nojento. Ai, gente, ai. Nunca mais vou querer comer maionese agora. Muito provavelmente a que ele solta quando anda. Carne de caranguejo picada. Seu siriguejo, você também é um maluco, seu canibal. Eu falei, gente, que ele usa os próprios irmãos pra fazer siriguejo, siriburg. Uma colher de sopa de isca pra peixe. Essa parte faz sentido, porque assim, eles são peixe, né? Então eles vão ser atraídos pela isca do peixe. Caraca, meu Deus. Então é minhoca. Vamos fingir que um pedaço é minhoca. Plâncton cortado em cubos. Meu Deus, na hora que o Plankton viu isso aqui, velho. Não, mano, minha dicção até sumiu de tão bagulho que foi. E aqui a série tá se referindo à espécie Plankton e não necessariamente ao Plankton que tá lendo isso. Um copo de esponja do mar e 1,5 copo de atum. Beleza, um copo do Bob Esponja, um copo de peixe dos próprios clientes, um pouquinho de irmãos do meu próprio negócio e ainda por cima um pedacinho do meu rival. Ou seja, mistura tudo aí que tem no mundo e pronto, sanduíche aí, sanduíche de hambúrguer de Siri. Isso tudo constitui o hambúrguer de Siri. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei que tudo isso era só um monte de gororoba feita pra dar medo ou repulsa. Mas parando pra pensar, tudo isso faz muito sentido com o seriado original. Não faz não, porque eu não vi um alface aí no Siri Cascudo, no hambúrguer de Siri tem alface. Quantas esponjas do mar a gente tem no desenho? Meu Deus! Calma, acabei de criar uma teoria. Isso na verdade, o siriguejo roubou todas as esponjas, sequestrou todas. Aí o Bob Esponja, numa tentativa de sobreviver, ele aceitou trabalhar no Siri Cascudo ganhando 10 centavos por mês, que é o que ele ganha, né? Ele ganha muito pouco pra se salvar. Meu Deus, cara, olha as teorias. Quantos plânctons a gente tem no desenho? Uma esponja do mar e um plâncton. Pra fazer sua fórmula secreta, o seu siriguejo capturava as espécies que ele precisava. Ah, mas não faz muito sentido não. Quantos esquilos tem no fundo do mar? Um só, a coisa lá que eu esqueci o nome. Agora só por causa disso ela tá no hambúrguer Siri também. Mas somente exemplares que não fariam falta. E querendo ou não, as pessoas notariam a ausência do Plankton e do Bob Esponja na Feira do Biquíni. Por isso só tem 2. Só sobrou eles 2. Outra coisa que reforça essa teoria é que na vida real, o Siri Cascudo é uma armadilha de caranguejo. E não ironicamente, caranguejo é um dos ingredientes que tava listado. Peraí. Se é uma armadilha de caranguejo, como que o siriguejo entra e sai lá dentro na maior facilidade do mundo? Seu siriguejo, ele não é um siri, cara. Ele tá fingindo que é um siri. Agora tudo isso faz muito sentido. Ainda tentando digerir tudo o que aconteceu, o Plankton nota que ele não tava sozinho no Siri Cascudo. O próprio siriguejo tava lá dentro. Não tava. Não, isso aí não é o siriguejo, não. Isso aí é o coisa ruim. Olha a situação que tá o siriguejo, gente. Olha o zóio do siriguejo. Não, isso aqui não é o siriguejo, não. O siriguejo que eu conheço não é assim, não, gente. E agora que o Plankton descobriu a fórmula secreta, não tinha mais motivos pro seu siriguejo poupar ele. Na verdade, ele tinha mais motivos pra matar
o Plankton do que pra deixar ele vivo. Já era, mano. O Plankton virou pedaço de outro hambúrguer. Alguém vai comer o Plankton. Lá ele, pai. Nessa hora, temendo o pior, o Plankton vai em direção à casa do Bob Esponja. E bom, lembra que eu citei que a fenda do biquíni tava meio inabitada? Pois bem, o seu siriguejo pegava essas espécies de peixes e etc. em outras fendas, outras cidades. Mas uma hora iria faltar matéria-prima, e faltou. Com isso, ele começou a pegar as espécies que ele precisava da própria fenda do biquíni. Ah, ou seja, vai dar pra fazer só mais 2 hambúrguer. Não, só mais um hambúrguer, porque só tem um Bob Esponja e um Plankton. Aí já era, filho. Fez um hambúrguer e faliu o siriguejo. Vai ter que vender pedra do mar. E os dois primeiros que ele caçou foi o Bob Esponja e o Gary. A receita dizia precisar da gosma do Gary. Eu imagino que antes o siriguejo ou pegava outros caracóis ou simplesmente pedia a gosma do Gary pro Bob Esponja, que eu não duvidaria nada que entregasse. Mas como ele vai capturar o Bob por conta da escassez das esponjas do mar, ele já matou o Gary. Ele deve ter feito isso para tornar mais simples a extração da Gary, não! Não, gente, digita F, um emoji de um caracol. Mano, tadinho do Gary, ele era o único caracol no mundo que miava, gente. A gente falava o Gary, falava miau. Tô chorando. Não fala, não chora. Se você fala, não chora, você vai ver. gosma. Quando o Plankton enfim chega na casa do Bob, a porta vai estar aberta. O Plankton já tinha uma noção do que ele iria encontrar lá dentro. O Gary tava na sala já sem vida. E quando o Plankton vai pro quarto do Bob, ele nota que ele não tava lá. Peraí, mano. O siriguejo também é meio burro, né? Se o Gary, ele produz naturalmente essa gosma, enquanto ele tá andando, por que vai matar o Gary? Ele vai parar de produzir gosma e não vai andar mais? O siriguejo também é meio burro, viu? E isso tem um motivo. Não tendo muito mais o que fazer na casa do Bob, o Plankton vai pra casa dele, o balde de lixo. No balde de lixo, ele e a sua esposa Karen vão começar a teorizar que o seu siriguejo tá aprisionando o Bob Esponja. Caramba, hein, mano, o Plankton é um visionário. Todo mundo zoava o Plankton por ele namorar um computador. Aí hoje em dia tem gente quase casando com o chat GPT, gente. No final todos vão ser uns Planktons. Vocês, eu não, tá doido? Oxi. Tendo assim um estoque de ingredientes quase infinito. Exatamente como as estrelas do mar, as esponjas do mar têm uma regeneração muito boa. E como o Plankton também é um dos ingredientes da lista, ele tá com um pouco de medo de ir mais fundo nisso e... Mas o Bob... Peraí, rapidão, peraí. Ele falou aqui que as esponjas do mar se recuperam muito rápido e tal, né? Só que tem um porém aqui. O Bob Esponja não é uma esponja do mar, ele é uma esponja de lavar louça, ele é uma esponja de lavar prato, velho. Apesar de querer salvar muito o Bob Esponja, ele tá com medo. Mas a Karen não quer deixar isso barato. Nessa parte, a gente fica sabendo de um outro empreendimento do siriguejo. Para poder controlar as espécies que entram e saem da fila do biquíni, ele criou um sistema de segurança, que é literalmente câmeras. Essas câmeras serviriam para segurança, e elas estavam espalhadas por toda a fila do biquíni. Mas a verdade é que todas elas eram pro siriguejo conseguir mapear as espécies que entravam e saíam do lugar. Gente, o siriguejo é um magnata, esse safado. Seu siriguejo, você não presta, seu siriguejo. Você não presta, seu siriguejo. Você não me engana com essa tua cara. Eu não confio mais em você, siriguejo. Todo cidadão tinha uma dessas em casa, e somente o siriguejo tinha acesso a elas. Nessa hora, a Karen vai revelar pro Plankton que ela conseguiu invadir esse sistema há muito tempo. Todas as câmeras de todos os residentes funcionam. Porém, existe uma única câmera fora da fenda do biquíni, e coincidentemente, ela não funciona. Essa câmera estava localizada dentro de um armazém, e se ela não estava dentro da fenda do biquíni, onde é que ela estava? Essa câmera estava na temida fenda da pedra. Oh, meu Deus, agora vamos ter teorias aqui. O galpão secreto do seu siriguejo. Ele vai ter ai, minha dicção, gente. Como eu ia dizendo, né, como uma pessoa, como um urso civilizado, é onde provavelmente o siriguejo tem um galpão secreto que guarda as suas matérias-primas, é aí na fenda da pedra. Consegui falar, gente, eu não acredito. E que lugar mais perfeito para se manter alguém sequestrado do que num armazém metros e metros da cidade principal? O plano da Karen é o seguinte: o Plankton vai ter que ir à fenda da pedra sozinho, e lá ele vai até esse armazém. Ele vai invadir a rede elétrica e colocar um fusível que vai ser controlado pela Karen remotamente. Dessa forma, ela vai conseguir ligar a tal câmera do armazém e assim descobrir se o Bob realmente tá lá dentro. Caramba, velho. No final, o Plankton e a Karen, que são dois vilões do Bob Esponja, entre aspas, no fim vão ser os heróis. E a Karen é mais vilã ainda, porque ela tem nome de doença de dente.
Nossa, que piada horrível que eu fiz agora. Me desculpem, gente. Pra ir até a Fenda da Pedra, ele vai levar um bracelete que contém esse fusível e um tablet. Assim que a câmera voltar a funcionar, a sua gravação vai aparecer no tablet. E depois de muita conversa, com muito receio e medo, o Plankton vai até a Fenda da Pedra. Eu acho interessante que o criador se deu o trabalho de desenhar desde ele sentado no ônibus e chegando na Fenda da Pedra. Sei lá, são essas coisas que deixam a obra rica. Cara, que da hora, mano. Olha a cara do Plankton aqui, ó. A cara de quem vai salvar tudo e acabar com o seu seringuejo, meu Deus. Quando o Plankton desce do ônibus, ele vai andando na rua principal da Fenda da Pedra. Existe um episódio no seriado original em que o Bob Esponja acaba indo pro mesmo lugar. E só quem viu aquele episódio sabe como esse lugar realmente é um tanto quanto tenebroso. E essa estranheza veio junto pra essa história. Depois de muito andar, a Karen avisa ele que o armazém que eles estão procurando tá do lado dele. O plano deles finalmente pode entrar em prática. Credo, mano, parece que o armazém tá olhando pra ele. Ai, que coisa nojenta. O próximo passo era o Plankton localizar os circuitos de segurança. E assim que ele encontra, ele pega o fusível e o conecta na placa. Nessa hora, ele tá sem comunicação com a Karen. E tudo que ele pode fazer é esperar que ele conseguisse ligar a luz. E depois de alguns segundos, a luz é de fato restaurada. Ufa, meu Deus do céu. Ficou igual o Herobrine agora com os olhões ligados. Nessa hora, o Plankton pega o tablet pra enfim descobrir se o Bob Esponja realmente estava preso dentro daquele armazém. E infelizmente, as teorias da Karen estavam certas. Meu Deus, olha o jeito que tá o Bob Esponja. Mano, o Bob Esponja tá peladão aqui, gente. Tá sem cara o Bob Esponja. Cadê a cara do bicho? Tá todo penduradão, mano. Olha. Gente, o Bob Esponja tá só o bagaço. Nossa, meu Deus. Se eu comento esponja aqui pro Bob Esponja se livrar dessa. O Bob Esponja tá sendo torturado em prol da receita secreta. Nessa hora, o Plankton tem um pico de coragem. Mesmo ainda estando sem contato com a Karen, ele entra no armazém. E lá dentro, ele descobre que o Bob ainda tá vivo. Tá vivo, mas também é aquela coisa, né? Tá vivo só por fora. O bichinho tá todo acabado. E o Plankton também é meio burro, né? Ele foi sem armamento. Ele foi sem nada, cara. E olha o tamaninho dele. Se alguém pisar nele, ele vira pasta de dente. Quer dizer, passa de planta, né? De dente não muito. E ele ainda vai lá desarmado, mas é muito tonto, cara. Mesmo estando naquela condição, seus ossos, seus órgãos e cérebro estavam à mostra. Meu Deus! Meu Deus! Eu achei que não tinha como piorar, mas olha pra essa imagem horrorosa. Mano, é bem assustador. De fato, essa aqui é mais assustador do que a outra. Seus órgãos e cérebro estavam à mostra. Isso porque o seu siriguejo estava arrancando as partes esponjosas pra receita. A regeneração das esponjas é bem rápida, ou seja, a aparência do Bob entregava que o siriguejo ainda estava por perto. Mano do céu, essa série tá me dando nervoso. Nessa parte, a gente tem um dos momentos mais angustiantes dessa história inteira. O Bob Esponja vai implorar pra ser morto pelo Plankton. Meu Deus, Bob Esponja, não faça isso, Bob Esponja. Se você morrer, você não vai viver mais. É meio óbvio também, né? Existe uma alavanca naquela sala que é um kill switch. Essa alavanca foi feita para sacrificar o Bob quando a sua regeneração tivesse já defasada, o que provavelmente já tá acontecendo. No caso, ela ficaria mais lenta, e quando isso acontecer, o siriguejo termina com a esponja que tá ali e vai procurar por outra. O Bob Esponja vai dizer pro Plankton que eles nunca foram amigos, e que isso é um arrependimento que ele vai carregar para sempre. Meu Deus, cara, até o Plankton tá chorando, gente. Eu vou chorar, cara. Não, eu tô com medo agora. Não mata o Bob Esponja. Deve ter algum jeito dele se recuperar, sei lá. Ele cita não saber o esquema que ele sem querer tava corroborando por todos aqueles anos. E ele desejou que o Plankton tivesse conseguido roubar a fórmula antes. Isso teria salvo muitas vidas. Ele pede para que o Plankton seja amigo dele somente naquela hora. Ele pede um favor pro Plankton. Abre aspas. Plankton, puxa a alavanca e me liberta. Pro estado que o Bob tava, meio que não tinha mais muita salvação pra ele. Pô, mas que pesado também, né, gente? Mas olha a situação do bichinho. As tripas dele tá igual uma minhoca saindo da barriga. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci que tem gente que assiste comendo. Me desculpem se você assiste comendo ou se você assiste na televisão. Me dá um salve aqui se você assiste pela televisão, cara. Muita gente me assiste pela televisão. Tamo junto, pessoal. Era questão de tempo pra ele morrer. Só que até lá, ele ainda ia sofrer muito. Então ele pede pra que o Plankton termine com o sofrimento dele. E depois de muito relutar, o Plankton faz isso. Talvez eu falando não demonstre o quão poderosa e destruidora essa cena é, mas lendo e vendo as artes, meus amigos, vocês não sabem como é que tá a mente do palhaço. A cena do Bob deixando aquele mundo é angustiante por parte do criador. As artes, o Plankton estando naquela sala, tendo que ouvir os gritos de dor do Bob, meu amigo, o cara que criou isso aqui usa o Light Yagami de perfil. Mano, pera aí, criador. Você é louco, desse jeito vai ter que aumentar a classificação do meu vídeo. Tá muito pesado isso daqui, socorro. Editor, me ajuda, me dá um aliviamento aqui pra ficar menos pesado.
valeu, eu acho. Podia ser melhor, mas tá bom. Depois de todo aquele sofrimento e gritos, tudo para. Um silêncio fica na sala e o Plankton olha pra trás pra ter um último olhar do Bob. Ele tá livre agora. Ele conseguiu ficar mais feio do que já tava. E eu agora acabei de parar pra pensar num negócio. A perna dele cresceu, ele ganhou um joelho. Ele tava com a perna mais curta, gente. A perna dele cresceu. Credo, mano, a situação do bichinho. Virou uma múmia, virou o Tutankhamon, o Bob Esponja. Tadinho. Nessa hora, a porta de saída se tranca. O seu siriguejo realmente estava por perto. Meu Deus, o siriguejo já tava ali. Por meio de um alto-falante que tinha naquela sala, ele conta pro Plankton o que ele já sabia. Afinal, ele literalmente viu a verdade com os próprios olhos. E nessa hora, o siriguejo fala uma coisa muito interessante. Você realmente achou que todos esses anos eu tava tentando esconder a fórmula secreta de você? Ah, eu acho, né, que é a única coisa que você se importava. Eu tava era tentando esconder a verdade de todo mundo. Então, como que o Bob Esponja sabia a receita? Que alguém tem que fazer os hambúrguer, né? Afinal, você era o único que realmente se importava em saber. O Plankton cita ter provas de todo o esquema. Ele vai fazer de tudo pra colocar o siriguejo na cadeia. Nisso, o siriguejo basicamente fala que quem vai pra cadeia é o Plankton. Não existem registros do siriguejo matando alguém. E todo mundo na fenda do biquíni já odeia o Plankton. E além do mais, ele matou o Bob Esponja. Ele literalmente arrumou a câmera que gravou ele fazendo isso. Seu siriguejo, seu maquiavélico. É, mas o Plankton também, eu falei que ele era meio burrinho, né? Eu teria feito a mesma coisa? Talvez, mas não muda o fato de que o Plankton tá meio burrinho. O siriguejo poderia incriminar o Plankton injustamente, ele poderia matar o Plankton e usar a carne dele na receita, mas ele prefere dar o pior destino possível pro Plankton. Ele simplesmente tranca a sala inteira e deixa ele lá, preso com o cadáver do Bob Esponja. Mano, tá pesado, viu? Tá muito pesado isso daqui, gente. Eu tô pasmado, cara. Tá realmente muito pesado. Depois de dias, a Karen conseguiu vir da fenda do biquíni até a fenda da pedra. Ela abre as portas daquele lugar à força e consegue encontrar o Plankton ainda com vida. Quando a Karen pega ele, nos é mostrado que o siriguejo voltou atrás na sua decisão e realmente usou da carne dele na sua receita, tendo em vista que ele tá sem alguns dos seus membros. Ah, se bem que não é muita coisa também não, velho. Você tira uma patinha assim, não dá pra fazer nem o tempero, pô. O Plankton tá extremamente fraco por conta do sangramento, sede e fome, mas mesmo assim a Karen não vai desistir dele. Ela consegue tirar ele de lá e traz ele de volta pra fenda do biquíni. Já no balde de lixo, ela entra na área onde o Plankton botava todo o seu conhecimento de robótica em prática. Abre aspas. Por favor, Plankton, deixe a máquina trabalhar. Você me deu vida durante todos esses anos. Me deixa fazer o mesmo por você. Nós estamos no local onde o Plankton confeccionou a Karen. Ela coloca ele no mesmo local onde a sua placa-mãe foi criada. Tudo isso na esperança de que o Plankton volte à vida. O que realmente fica entendido é que o Plankton morreu e a Karen tá tentando reanimar ele. Caramba, gente, o Plankton realmente foi dessa pra melhor. Calma, Plankton, você tem que voltar, Plankton, você não pode acabar desse jeito, Plankton. Como ele perdeu quase todos os seus membros, a Karen precisou fazer várias próteses pra ele. E assim, ela de fato conseguiu trazer ele de volta. Assim que ele acorda, ela avisa que eles estão bem longe do siriguejo. O Plankton pergunta onde exatamente o siriguejo tá, e ela diz que ele tá nesse exato momento no Siricascudo, terminando mais um dia de negócios. Pô, mano, a Karen agora toda fofinha, né, gente? A Karen virou minha personagem favorita agora desse análogo horroroso. Ela sabe disso porque ela ainda tem acesso às câmeras. E nisso, o Plankton diz que vai lá nesse exato momento. A Karen diz pra ele que não é uma boa ideia, mas o Plankton diz que tá cansado de fugir. Abre aspas. Quanto abre aspas nesse vídeo aí? Ele não pode sair impune. Eu não vou deixar mais nenhuma vida inocente ser torturada pelo siriguejo, pelos cidadãos da fenda do biquíni, por Bob Esponja e pela Fúria de Netuno. Ele vai pagar. E esse é o 10º episódio dessa série e infelizmente o último. Não, na hora que tava ficando interessante. Ai, eu não acredito, cara. Mas calma, eu tenho mais coisa pra falar. Uma coisa que eu fiquei refletindo e que talvez vocês também tenham ficado é por que o Plankton simplesmente não expõe isso na TV? Tem um motivo. O siriguejo é um dos empresários mais ricos da fenda do biquíni. Riqueza igual poder político. Logo, ele tem um grande controle do que é televisionado e do que não é. É por isso que o Plankton fez tudo praticamente sozinho. Ele sabe que não vai ter apoio de ninguém, ainda mais sendo o residente mais odiado da fenda do biquíni. Essa série tá escalonando de uma forma bem madura, sem muita mirabolância. E não é que eu não goste de mirabolância, eu gosto, mas às vezes consumir algo mais pé no chão é legal também. Se vocês quiserem continuação dessa história, quando os novos episódios saírem, eu quero, nem precisa perguntar, eu quero. Comentem. E não, a segunda temporada de SpongeBob Pandemic ainda não saiu completa. O criador tá dando um tempo daquela série porque ele não esperava tamanha repercussão. Ele tá tentando focar em fazer algo maior e pro YouTube. Então enquanto essa série não volta, eu acho que não tem nenhum problema a gente tapar esse buraco. Beleza, eu já postei a parte 2
2 do Bob Esponja, pandemia do Bob Esponja. Se você ainda não viu esse vídeo, que é outro análogo horror muito bom do Bob Esponja, clica nesse card do cantinho ou nesse vídeo que tá passando aqui em cima, que vai estar passando aí pra você. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Clica nessa playlist aqui dos reacts do Eu Hip se você gosta desse cara lindo, maravilhoso aqui, que eu reajo ele toda sexta-feira do terror. E bom, eu tô ficando por aqui. Se vocês quiserem continuação, deixa aqui nos comentários. Obviamente, vou ver se eu encontro. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui!